Bem-vindos a mais um podcast com a Dani, Fisiologia na Prática. E por que eu estou vestida assim hoje? Por que será? Porque eu estou aqui nesse momento com o grande professor, doutor, médico, David Spillman. Spillman, obrigada por receber esse convite, por aceitar, por estar aqui hoje conosco. Dani, maior prazer estar aqui com você, cara. Vai ser um papo muito legal. E a mesa, vocês podem ver que também tá cheia, né? A gente trouxe bastante coisa aqui. Então, deixa eu primeiro apresentar o Dr. Spillman. O Dr. David Spillman, ele é médico, especialista em clínica médica e terapia intensiva, com foco em afogamento, referência mundial em afogamento, hein, gente? Fundador e secretário-geral da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, da qual também sou parte. Sou diretora do Programa de Educação e Prevenção e sou voluntária na Sobrasa. Ele é ex-chefe da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Miguel Couto, aqui no Rio de Janeiro. Tenente-coronel médico da reserva do Corpo de Bombeiros Militar no Rio de Janeiro e também atuou durante muitos anos no grupamento marítimo, onde ele também estabeleceu um centro de recuperação de afogados, que ele atuou durante mais de 12 anos. Ele é membro do Conselho Médico da Federação Internacional de Salvamento Aquático, a ILS, membro da Câmara Técnica de Medicina Desportiva do CREMERGE, que é o Conselho de Medicina do Rio de Janeiro, guarda-vidas pelo Serviço de San Diego, na Califórnia, Baywatch. Ele é Sir, gente, ele tem um título que ele recebeu da International Life Saving Federation pelos seus serviços prestados ao longo desses anos a essa causa tão importante que é a prevenção de afogamentos no mundo. Além disso, ele é autor de 4 livros, tem 84 capítulos de livros até o momento escritos e tem mais de 190 artigos com publicação nacional e internacional. Ufa! Isso aqui eu resumi, hein? Spillman, vamos lá. Eu conheço essa história, mas eu acho que é importante as pessoas conheceram. Como é que surgiu a Sobrasa? Cara, é muito legal, acho que o pessoal vai gostar dessa história, porque a gente sempre ri da história, né? Eu comecei a trabalhar em 90, quer dizer, em 89 eu fiz o concurso do Corpo de Bombeiros. Eu queria trabalhar com os guarda-vidas na praia. A minha infância toda foi na praia de Copacabana, surfando, jogando vôlei de praia, tomando mate, leão, biscoito Globo, isso, praia direto. O amor pela praia, o amor pelo esse ambiente sempre foi uma tônica na nossa família. E quando eu me formei, eu queria trabalhar na praia, eu queria trabalhar com os guarda-vidas, queria trabalhar com afogamento, até por algumas histórias que a gente pode falar depois, que me impactaram. Então, em 89, eu fiz o concurso, passei e fui trabalhar no Corpo de Bombeiros, em Copacabana, ali perto do Forte, onde tem um centro de recuperação de afogados. Quando a gente começou a trabalhar, existiam muitas perguntas. Então, assim, eu fui procurar referências bibliográficas, alguma coisa, artigos científicos que pudessem consubstanciar os nossos protocolos. E, basicamente, não existia quase nada. Então, eu comecei a pegar algumas revistas, alguns poucos artigos que tinham sido publicados e comecei a escrever. Naquela época, a gente escrevia, fazia uma Escrevia mesmo. Fazia uma carta, né, naquela máquina de datilografia, enviava e levava 2, 3 meses para a resposta voltar. Que era enviado pelo correio. Exatamente. E não era correio eletrônico, era correio físico. Tinha que botar a carta, né? Então, cara, é uma dificuldade. E aí, o que acontecia? Eu comecei a mandar umas 10, 12 cartas e uma pessoa me respondeu. E eu comecei a corresponder com ele, né? E perguntei se tinha mais coisas, mais dados, mais artigos. E ele falou, olha, nós vamos ter um evento mundial onde a gente vai ter um congresso, um congressamento no país de Gales. E a gente queria que você viesse, contasse pra gente um pouco o que vocês estão fazendo no Brasil, etc e tal. Eu falei, pô, legal, né? Na minha concepção, era um congresso médico, um congresso científico.
né? E quando a gente chegou lá, Lila, minha esposa, foi comigo, né? Isso em 93, né? A gente chegou lá e tinha assim umas 2.000, 3.000 pessoas participando. Mas apenas uns 15, 20 médicos. E levou um tempo para a gente entender o que estava acontecendo, essa história. Eram pessoas fazendo uma competição de salvamento aquático. Então, tinha o Congresso Médico, que eram poucos, e tinha todo um entorno ali acontecendo naquela situação. Por que eu estou contando essa história tão longa? Primeiro porque a gente tinha várias reuniões, né? Reuniões de diretoria, reunião de médicos, e cada vez que eu ia na reunião, eu ia com o traje errado. Então, todo mundo ia para beber uma cerveja e eu estava de terno e gravata. Todo mundo ia para discutir, eu estava à vontade, todo mundo estava de terno e gravata. Então, assim, foi assim, uma experiência traumatizante. E a coisa foi indo, muito legal, quer dizer, aquela visão do que estava acontecendo no mundo fora do Brasil. E encerrava com um grande evento aí, com essas 3.000 pessoas, num salão gigante, onde estavam todas as pessoas importantes, inclusive o príncipe de Gales. Então, estava lá, estava todo mundo, eu e Lila sentado, observando o que estava acontecendo e tal, e de repente a Lila falou assim, me cutucou, falou assim, porra, acho que estão chamando o teu nome lá. Eu falei assim, não pode ser. Não. Estão chamando o teu nome. Aí eu olhei aquela coisa de mim. Eu não sou mineiro, mas... O seu nome também não é muito fácil, né? Era ele, com certeza. Espilma, não é qualquer espilma. Não é fácil ter qualquer espilma por aí distribuído. E era euzinho. E era você. Era euzinho. Então eu falei assim, tá. Aí eu saí da cadeira, 3.000 pessoas olhando, Príncipe de Gales. Aí eu cheguei lá em cima, aqui meio sem entender. Eles abriram uma carta gigante e falou assim, assina aqui o compromisso de você reduzir os afogamentos no Brasil. Falei, caraca, cara, que compromisso. Ninguém nem me avisou antes, né? E eu não vim preparado para isso. E aí, o que aconteceu foi isso. A gente voltou lá do País de Gales, né, do evento todo, e começou a tentar organizar essa parte de salvamento aquático, de prevenção no Brasil. E aí surgiu a Fundação da Sobrasa, que hoje tem 28 anos de fundação. Eu já estou na Sobrasa há 17. Às vezes até eu me surpreendo com o tempo que a gente está trabalhando juntos. E o que é a Sobrasa, assim, hoje, em relação à estrutura? Começou, antes a Sobrasa era quem? Você, Lila. E a Vavá, que é a secretária. A Sobrasa eram 3 pessoas, gente. E hoje a Sobrasa, você tem esses números para poder falar pra gente? Eu sei que o número de voluntários é enorme, mas assim, algumas estimativas. A gente começou, a gente reuniu um grupo do Rio de Janeiro que estava interessado em fazer alguma coisa. Então era um grupo ali não muito grande, mas aí de umas 20, 25 pessoas. Mas, na realidade, ninguém entendia ainda. Eu mesmo não entendia. Na época, você vê a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Se eu tivesse que mudar, eu mudaria para prevenção do afogamento. Uhum. Mas isso foi no início, onde a gente dava muita importância para salvar. Hoje a gente dá importância para guardar, né? Então, a Sobrasa, ao longo desses 28 anos, teve um amadurecimento muito grande. Hoje a gente entende que a Sobrasa veio para unir o Brasil, unir as pessoas, que é quem realmente executam os programas, quem planeja, quem está à frente de todos esses movimentos de prevenção. Hoje nós somos 4.000 voluntários no Brasil inteiro, incluindo outros países como Uruguai, Argentina, Espanha, Portugal e outros locais, todos com o foco em prevenir o afogamento. Claro que a gente tem, os protocolos nossos são usados no mundo inteiro, mas a gente tem o foco em evitar que aconteça. A gente tem várias diretorias, vários programas. A gente tem aqui o material que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. E aí você falou que quando você começou a trabalhar com afogamento, que você tinha uma questão pessoal.
E essa questão pessoal, a gente tem um mascote, que é o Kim. Cadê o Kim? Tá aí o Kim? Tá aqui, ó. Que ele acabou representando... Pega aí o Kim pra gente mostrar ali pra câmera aí. Ver se eu consigo, se ele vai funcionar. Olha o Kim aqui, gente. Eu sou o Kim. Como é que vão vocês? Quem é essa aí? Dani, tudo bem? Como é que tá essa força, cara? Oi, O que você vai falar pra gente que aí de bom prevenção, receber cara? você aqui no meu podcast. Seja bem-vindo. Tô aqui com o meu xará, o Dr. Spilman. Gente boa, nunca foi presa à toa. E é isso, gente, de uma forma lúdica, brincando, a gente tenta abordar o tema de afogamento, que é um tema muito sensível. Eu queria que você contasse o que te levou. Você falou que teve uma experiência pessoal que, né, que te atentou um pouco mais essa situação do afogamento, que a gente sabe que o Kim, ele vem e nessa inspiração, uma forma de homenagear. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história pra gente. A minha trajetória, Dani, foi, como eu estava contando, eu fui criado na praia de Copacabana, então o tempo todo na água e surfando e pegando onda e brincando. E eu, aos 7 anos, no dia 1º de janeiro, eu me afoguei. Eu estava pegando onda, o mar estava grande, com aquelas pranchas antigamente que era planonda de isopor, e eu perdi. Tava eu e um primo, bateu uma onda muito grande, levou a prancha dele. Eu nadei para ele, para socorrer ele, botei ele em cima da minha prancha, e esse foi o meu primeiro socorro, né, que eu fiz com 7 anos. E aí veio uma outra onda e levou a minha prancha também. E aí nós ficamos os dois ali, ele começou a rir de desespero, né, e a gente estava realmente se afogando naquele momento, e quando a coisa parecia que não tinha uma luz no final do túnel, eu senti a mão do meu pai me pegando e me tirando daquela situação. E aquilo foi impactante. Dali em diante, eu tentei mais ainda entender a parte dos riscos, nadar mais, fazer natação, competir, né? Isso foi uma experiência positiva, de uma certa forma. A outra experiência que eu tive, que impactou mais ainda, nós morávamos num condomínio na Barra da Tijuca, onde minha filha tinha um ano e meio, 2 anos, e a gente tinha um vizinho a 3 ou 4 casas ao lado, que a mãe era de origem coreana, o garoto chamava-se Kim, e eles vinham com a babá, vinha pegar a minha filha e a babá para levar no parquinho, diariamente. E um dia ele não apareceu. E outro dia não apareceu, e no terceiro dia a gente ficou preocupado, a gente foi até lá e aí a gente descobriu que o Kim tinha morrido afogado, dentro de casa, na piscina de casa. E a gente foi saber a história, e a história é uma história que acontece diariamente no Brasil, pelo menos 2, 3 vezes por dia no Brasil, né? Então, a história é a seguinte: ela estava com um garoto no jardim, tocou acho que foi a porta, agora não estou nem lembrado, mas acho que foi a campainha. Ela foi atender, quando ela voltou, o Kim estava no fundo da piscina já. Ela não esperava essa situação e ela começou a gritar. Quando ela gritou, algum vizinho viu o grito, achou que era um assalto, ligou para a guarita. A guarita, o segurança veio e tirou a criança do fundo da piscina e não fez nenhum procedimento também, talvez desse tempo, mas o desconhecimento do que fazer. E esse é o Kim. E o Kim, o mascote da Sobrasa, é uma homenagem ao Kim, o nome. Por que é um siri? Né? Porque, essa história é engraçada. Porque é um siri. A gente já tinha engatilhado essa ideia de reunir as pessoas, estava em movimento. E eu estava trabalhando no Centro de Recuperação de Afogados, tinha um grau 6, que é um grau muito grave, um dia chuvoso, não tinha quase ninguém, estava eu e um colega médico esperando no Centro de Recuperação de Afogados. Se fosse acontecer alguma coisa, entrou um chamado, olha, um grau 6 no posto 7, e aí eu combinei com ele, vai você, eu fico aqui esperando você trazê-la. Naquela época a gente não fazia as coisas ao longo do caminho, a gente trazia para o CRA para fazer os procedimentos dentro do CRA. E quando ele chegou, a gente tem uma mesa de madeira muito grande, fixa, e
e numa altura que é mais fácil a gente fazer os procedimentos, eu estava com o tubo, o laringoscópio numa mão e o tubo na outra mão, esperando ele colocar a paciente para eu poder entubar, que era uma das coisas mais importantes dentro desse procedimento. Acabou, a gente recuperou, etc. Ela saiu bem. Depois ele me falou assim, porra, você parecia um siri ali esperando o paciente. E aquela coisa ficou, siri, né? Aquelas garrinhas, né? Esperando e tal. Os equipamentos. Dos equipamentos. E aí a gente começou a pensar aonde é que o siri atua na praia. Ele atua exatamente na área, no local onde o guarda-vidas fica, ou seja, com aquele pé molhando e pegando aquela ondinha no pé, né? É aquela areia molhada. Então a coisa toda se encaixou, então, e o nome do siri é Kim. É muito legal a gente poder compartilhar isso, que só quem convive dentro com você e dentro da Sobrasa que sabe um pouquinho da história. E, assim, a gente tem hoje vários programas de prevenção. A Sobrasa, ela tomou realmente, ao longo desses 28 anos, uma dimensão muito grande. E essa dimensão vem junto com patrocinador, investimento, que possibilita hoje também material didático, recurso para esses voluntários que estão distribuídos no Brasil inteiro. Esses programas eles foram aumentando também progressivamente, mas a gente tem as campanhas que usam os próprios surfistas para poder ajudar no salvamento, campanhas dentro da escola, campanhas para falar da piscina, que é a piscina mais segura. E a gente também não está só preocupado com essa parte aquática na praia ou na piscina. Né? Também tem a questão dos municípios, principalmente quando a gente fala em rios, cachoeiras, né? e outras áreas também que são mais acessíveis. É importante assim, que você falasse um pouquinho como que foi essa evolução do material, como que a gente conseguiu também essa progressão com o aumento dos patrocínios, com o incentivo que a gente tinha. Porque antes a gente tinha uma coisa muito poucos patrocinadores, muito do bolso, muito tempo, né? Sempre, às vezes, aquela impressão que a gente estava ali enxugando água, né? Como é que fica isso aí? É muito interessante, porque você vê, assim, como são 28 anos, a gente vai amadurecendo, né? E a gente vai amadurecendo as ideias, o entendimento. Então, assim, eu sempre digo que é muito importante você conhecer o problema. Quanto mais você conhece o problema, e quando eu falo problema, eu não falo afogamento, eu falo qualquer problema. Quanto mais você entende o problema, melhores soluções você vai prover. E eu acho que ao longo dos 28 anos, foi uma jornada de conhecimento do problema e entender se aquela solução estava customizada para aquele problema ou não. E o que a gente entendeu ao longo da jornada, principalmente, primeiro, o que acontece numa cachoeira não é exatamente o que acontece numa piscina, não é exatamente o que acontece no surf, não é exatamente o que acontece na praia, ou num rio, ou numa pescaria. Eles têm peculiaridades diferentes. Então, embora tenham fatores de prevenção, de resgate, fatores em comum, eles têm muitas coisas diferentes. O público é diferente, a faixa etária, o gênero, os fatores causal, os fatores precipitantes, a ocorrência. Então, todas essas diferenças, essas variáveis diferentes, geraram uma necessidade dentro do grupo todo de tentar customizar programas que atendesse aquele público específico. Por exemplo, Casa Mais Segura, ele atende exatamente as crianças de 1 a 9 anos, que são as crianças que morrem dentro de casa. E é importante a gente destacar isso, que é a primeira causa de morte, né? Crianças de 1 a 4 anos é o que mais mata, infelizmente, no Brasil, é o afogamento em piscina. Não só em piscina, né? Em ambientes ali da casa. A gente também fala aí, desde máquina de lavar, fosso, cisterna, até a própria privada e qualquer outro local que, mesmo que tenha 2 dedos de água, que a gente fala, infelizmente, é possível se afogar. Banheira, né? Banheira. Às vezes, quem tá dando banho na criança, tá frio. Eu não vou... toca a campainha, liga o telefone, esqueci o sabonete, esqueci a toalha, ela sai, ou ele sai para pegar, e quando volta tá afogado. Então, assim... E aí essa customização gerou a necessidade de vários programas. Então, o Piscina Mais Segura hoje tem uma vida própria. O Surf Salva tem uma vida própria.
emergências aquáticas, o suporte básico de vida, cachoeira mais segura, mergulho mais seguro, kite mais seguro, SUP mais seguro. Quer dizer, cada um tem um público que demanda alguma coisa diferenciada. E a gente começou a criar esses programas diferenciados. Com eles, ao longo deles, a gente começou a entender a necessidade de falar com o público, né? Então, não adianta eu chegar para uma criança de 4, 5, 6 anos e dar uma aula de afogamento. Ela vai ficar me olhando, os primeiros 3 minutos ela pode até olhando e dizer assim, o que esse cara está falando? Não entendeu nada. Né? Mas depois de 3, 4 minutos eu perdi, ela vai fazer outra coisa. Então eu preciso, com ela, eu preciso usar uns personagens, eu preciso usar gibis. Então hoje em dia a gente tem 5 gibis de prevenção e afogamento. A gente tem 5 desenhos animados de 5 minutos. E todo esse material também pode ser retirado no site gratuitamente. Todo o material é gratuito. A questão é como é que você vai chegar isso. A gente vai chegar lá. A gente vai explicar para vocês como receber isso gratuitamente. E aí a gente tem os personagens. E aí a gente começa a entender que, às vezes, por exemplo, um jogo da memória dá todo o recado em 15 minutos jogando com 5 crianças. Do que você ficaria ali 2 horas falando. Exatamente. Ou então, tornar eles um xerife Kim. E onde aqui atrás está escrito as medidas. Então ele leva para casa, ele bota lá, a criança fica num orgulho, chega em casa e olha, e vê, e olha. Mãe, o que está escrito aqui? Ele olha e fala. Então isso é educar sem ser chato, né? É educar de forma lúdica. E ao longo desses 28 anos, a gente começa a descobrir que o material pode ser um pouco melhor. Pode ser materiais que falam mais com a criança ou com o adulto, que é criança. Então, assim, mesmo quando a gente está lidando com adultos, eu não gosto mais, e tento passar isso para todo mundo, que não dá para fazer uma aula formal. Isso não é uma aula de acadêmico, onde todo mundo está sentado. Nós estamos, às vezes, na praia. Nós estamos num rio, numa lagoa. Isso tem que ser dinâmico, isso tem que falar, tem que comunicar. E o afogamento é um tema sensível. Então, a gente tem que tornar um tema, vamos dizer assim, pesado de uma forma mais leve e lúdica. Tanto para criança quanto com adulto, né? E o maior desafio que a gente tem, Dani, a gente tem esse material todo. A gente tem 4 mil voluntários hoje em dia recebendo os materiais. Nós estamos em todos os estados do Brasil. Mas todos. Mas a gente tem um grande desafio. O grande desafio é que cada um entenda que ele já se afogou um dia e que ele pode se afogar e que o afogamento está muito perto dele. Que o afogamento é muito silencioso. Então, normalmente a gente não enxerga a pessoa se afogando. O afogamento é muito rápido. Então, 2 minutos é o suficiente para uma criança estar brincando na beira da piscina e estar morta no fundo da piscina. E o afogamento é muito crítico, então. Ele evolui muito rapidamente. Então, o que a gente quer não é um salvamento rápido. O que a gente quer é que nada aconteça. Que você vá na piscina, que você vá à praia, que você vá à cachoeira, que você vá às festas, né, num churrasco, e que volte com tranquilidade. Então, a gente precisa comunicar. Para isso... Saber identificar os riscos, tornar aquele ambiente mais seguro. Para isso, por exemplo, a gente tem muito material, muito conteúdo. Os protocolos que a gente tem na Sobrasa, elas foram criadas e são utilizados no mundo inteiro. Então, na American Heart Association, no ILCOR, que são os tops do mundo inteiro. Esse material, ele só vai ser aceito pela pessoa se ela achar que presta para ela. Senão ele vai receber... Eu não frequento o Rio. Exatamente. É exatamente isso. Então, assim, não tem como que a gente começou? A gente começou, eu, Lila e outros, distribuindo panfleto na praia. E logo a gente observou que a pessoa pegava, olhava, que legal e tal. Quando a gente virava, a pessoa jogava fora. Então, assim, hoje em dia a gente não distribui mais. A gente dá para quem está pedindo.
porque valoriza o material e a pessoa está sensibilizada. Então, o nosso desafio é sensibilizar o máximo de pessoas possíveis para que elas possam entender que elas precisam desse material antes de acontecer e não depois que aconteceu, porque quando ela vai procurar o material depois que aconteceu, a ferida já está aberta e não se fecha. É a morte por afogamento. E muita acha que a Sobrasa é tipo corpo de bombeiros. E como ser voluntário? Assim, nós temos parcerias em várias instituições. Inclusive, a maior parte das academias de natação tem essa parceria com a Sobrasa, tem um ambiente aquático mais seguro. É muito comum a gente estar em algum lugar, não, faço natação, conheço a Sobrasa, mas normalmente as áreas que já estão associadas a uma piscina, a uma natação. Só que é importante que a gente fale que existe também um programa de prevenção que é feito nas escolas, que é o KIN na escola, que qualquer pessoa pode ser voluntário, que os bombeiros, pela sua própria função profissional, acabam agindo muito, atuando muito, mas também de forma voluntária dentro da Sobrasa, mas que é uma instituição que qualquer um pode ser voluntário. Perfeito, é isso mesmo. A gente, não só a Sobrasa está evoluindo, mas os corpos de bombeiros têm 150 anos em todo o Brasil. A evolução do Corpo de Bombeiros, ele foi, embora eu como bombeiro, né, a gente ainda atua muito reativamente, porque tem muita coisa para fazer, e às vezes não dá tempo de fazer esse trabalho de educação, não dá tempo, não dá espaço. Então, a Sobrasa vem preencher um espaço que é muito importante. Eu sempre falo assim, quando você tem uma praia que não tem guarda-vidas e uma praia que tem guarda-vidas, a gente sempre indica a pessoa, vá para a praia com guarda-vidas, porque ela tem 60 vezes menos chance de morrer afogada naquela praia com supervisão. O guarda-vidas não está em todos os lugares e nunca vai estar em lugar nenhum do mundo. Então, não é um problema só nosso, é importante a gente destacar que a nossa orla, ela é muito bem, mesmo com a sua dimensão gigantesca, ela é muito bem ainda guardada, mas isso não é só um problema nosso, é mundial. É mundial. Existe uma estimativa que fala em, no máximo, 30% das áreas espelhadas podem ser realmente guardadas se você tiver um serviço, por exemplo, um serviço num município onde você tenha 300 guarda-vidas, você consegue cobrir talvez 30% das áreas espelhadas. Então, assim, o que mostra que 70% das áreas espelhadas, e quando eu digo área espelhada utilizáveis, não são guardadas por guarda-vidas e, portanto, tem 60 vezes mais chances de morrer alguém lá. Como a gente, bombeiro, sociedade, podemos chegar a resolver esse problema que a gente consegue entender hoje em dia? Através da educação. Nós precisamos que essas pessoas que vão pescar num local isolado, vão namorar no local isolado, que saiam de barco, que vão a uma cachoeira isolada, que vão a algum local que não tenha supervisão, que elas conheçam, que elas saibam os riscos, que elas saibam o problema, entendam o problema e saiba já a solução. E isso é muito simples, por isso a gente está sempre repetindo. 5 medidas você consegue parar um afogamento para cada cenário, para cada esporte ou para cada atividade que você esteja exercendo. Então é muito importante a educação. E dentro desse aspecto da educação, a gente tem a colaboração de todos. Então hoje, por exemplo, em dia a gente tem do governo para baixo, Ministério do Turismo está com a gente, Ministério da Saúde está com a gente, várias sociedades, a Abramed, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBAIT, Sociedade de Trauma. Vários conselhos também, profissionais. Porque isso afeta exatamente a nossa missão. A missão qual é? Unir o Brasil para reduzir o afogamento. Então, todo mundo, seja institucional, pessoal, então pai, mãe, professor de natação, atleta, quem gosta de surfar, quem está na praia, o pessoal no trailer na praia, todo mundo que está em torno desse problema é a solução. E a solução passa pela
educação desse pessoal. Mas precisa sensibilizar, precisa divulgar esse nosso bate-papo para o máximo de pessoas possíveis para poder que elas se sensibilizem, entendam que o afogamento pode acontecer com qualquer um e não deveria. Eu acho que é importante falar assim, não precisa ter nenhuma formação acadêmica, profissional, basta ter boa vontade, disposição e querer estar junto. A gente está sempre capacitando, treinando, juntando esses voluntários, enviando material para que seja feito de forma lúdica, didática. Então, você pode ser um agente também de prevenção dentro da sua casa, do seu bairro, do seu município, da sua escola. Não é uma função do profissional de educação física. Qualquer professor, qualquer funcionário, qualquer um que atue nessa parte da educação vale a pena, não só dentro das escolas, mas também de uma forma geral dentro daquela cidade, daquele município. Isso é extremamente importante. Como você acha que agora a gente tem o Dia Mundial? A gente já teve essa data estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. A gente tem isso 2 anos que foi estabelecido. Então, dia 25 de julho, nós tivemos uma mega campanha. Entra lá no site da Sobrasa, nas nossas mídias sociais, vocês vão ver o que a gente mobilizou de gente no Brasil inteiro. Você acha que depois que a OMS ela estabeleceu essa data, porque nós já vínhamos fazendo várias campanhas anuais, a Semana Latino-Americana, a gente já tinha um envolvimento. Mas você acha que depois que a OMS chegou e reconheceu o problema e colocou uma data para poder sensibilizar o mundo sobre isso, fez diferença? Ainda é recente, né? É uma boa pergunta, Dani. Eu acho que faz diferença. Por causa do peso da chancela, né? Eu acho que faz diferença pela chancela, mas que a gente tenha feito algo a mais, eu acho que a gente tem muito orgulho em dizer que esses 4.000 voluntários trabalham diariamente. Eles estão produzindo de 10 a 15 ações presenciais por dia. Cara, é muita coisa. Tá? Isso dá mais de 6.000 ações por ano, presenciais. Eu não estou falando das digitais. De forma indiretas, né? E assim, com um amor pelo próximo, com uma devoção à causa, entendendo que aquilo ali pode salvar e salva. A gente tem muitas histórias, muitos testemunhos que a aula ou a interação foi feita hoje e no dia seguinte ele ajudou alguém a não morrer afogado. Então, assim, para a gente é muito importante isso. A chancela da OMS, e a gente tem essa chancela no site deles, nós aparecemos, a nossa foto das nossas atividades apareceu no site da OMS como cartão postal das ações. Eu tenho um orgulho de dizer que não tem no mundo inteiro voluntários que fizeram mais pela causa do afogamento. Tá? A gente deve estar aí pelo menos de 5 a 10 vezes na frente do segundo colocado. Não tem ninguém no mundo com tanto material, com tanto programa, com tanto conteúdo quanto a Sobrasa no mundo. Então, assim, é muito orgulho dizer que nós estamos no caminho... nós estamos ditando o caminho. Você teve oportunidade de falar também, você teve um espaço para falar. Isso é importante a gente colocar no aqui webinar, também, no webinar que teve sobre esse dia. E ele foi falando em inglês, hein? Ele foi favorecido, sabe? Que estava todo mundo com o tempo bem cortadinho, mas o tempo dele foi tão impactante maior, que ele deixou o tempo maior. Eu falo demais, né, Dani? Eu falo demais. Às vezes eu me empolgo. É uma vibração que eu acabo... Mas tava todo mundo muito realizado, porque esse espaço que você teve para falar nesse webinar, uma Assembleia Mundial sobre afogamento, sobre o papel da Sobrasa, sobre o que o Brasil vem fazendo, para a gente é motivo sempre de muito orgulho. E eles vão usar, nós montamos um repórter que está disponível no site da Sobrasa, um repórter só sobre o Dia Mundial. Nós temos um repórter também do 2022, mas... esse repórter só sobre o Dia Mundial, esse repórter já foi traduzido para o inglês, está sendo confeccionado fisicamente, ele tem à disposição digital no site. Esse repórter vai ser usado para distribuir no mundo inteiro como um caso de exemplo aos outros países. Então é só orgulho, cara, só alegria. Então, a gente espera que vocês, no próximo ano, eu estou aqui de azul, vim toda de azul aqui, embaixo de azul marinho também, que a gente aguarda que vocês se juntem conosco nessa campanha, que foi o Go Blue,
Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, mas entre nos nossos sites, aí você vai ver que nós iluminamos os principais monumentos no Brasil inteiro de azul. Fizemos uma linda campanha. 1.356 monumentos iluminados. Precisamente. Aqui no Rio, né? Cristo Redentor, Bondinho, Roda Gigante... Igreja da Penha. Igreja da Penha, Arcos Museu da do Amanhã, Lapa. Aqua Rio, Arcos da Lapa, os quartéis todos dos corpos de bombeiro, os hotéis na Orla. Sim, não quero esquecer ninguém, porque são todos parcerias muito legais. Foram, vários estabelecimentos. E governo e palácios governamentais no Brasil todo. Paraná, Pará, Distrito Federal... O Palácio Buriti, que acho que é do Senado, né? Sim. Então, assim, porra, nós conseguimos muito legal. um impacto. E aqui eu sou carioca, né? A gente tem que falar do nosso cartão postal que impactou Cristo o mundo Redentor, inteiro, que nós botamos o Cristo, que não é só do Rio, mas é o nosso cartão postal mundial aí, que a gente conseguiu iluminar de azul e dando aí a representatividade do nosso país. Você sabe, Dani, e eu acho que eu vou me emocionar, porque quando eu vejo essas coisas, eu penso sempre, eu recebo diariamente uma notícia, eu tenho um Google Alert, e eu recebo diariamente uma notícia, morreu criança no balde em casa. Quer dizer, a gente pensa no trabalho e a gente pensa também na derrota. Sim. Cara, é isso para isso a gente está trabalhando. Então... É pra emocionar, porque a gente sensibiliza, a gente fica triste sim, só que você não tá maquiado, eu tô. Eu digo assim... Mas é pra isso que a gente tá isso, aqui. Quando eu vejo todo cada sucesso, vida que perdida importa. Exatamente. Ainda é insuficiente. Exatamente. Ainda São é 16 pouco. pessoas que morrem todos os dias no Brasil, cara. Enquanto a gente está aqui nesse podcast, a cada 90 minutos, uma pessoa morre por afogamento no nosso país. Assim, os dados são alarmantes. Quando a gente começa a conversar isso com outras pessoas, até pessoas que trabalham na parte, né, esportiva, aquática, as pessoas não têm noção na nossa sociedade os dados que são realmente do afogamento. Então, é uma causa muito nobre. Eu sou muito feliz e agradeço vocês diariamente por poder fazer parte desse programa junto com vocês. Eu comecei lá na comissão científica e aí o time foi só me puxando para outras atividades e claro, quem é bom a gente tem que aproveitar, tem que sugar os bons, né, cara? Essa diretoria foi um desafio, ainda né? A gente sabe da correria, da falta de tempo de todo mundo, mas se cada um fizer um pouquinho a sua parte... Eu acho que é nosso papel aqui para ajudar a nossa sociedade. É tão simples, né, Dani? Por exemplo, eu sou mãe, eu tenho crianças em casa, eu quero ser voluntário. Tá, vai no site, baixa um gibi que você acha mais legal, imprime num papel comum A4 e vai ler com a criança, cara. Basta isso. Lê com quem está no teu condomínio, Isso é ser voluntário. Voluntário é compartilhar o problema, mas também compartilhar as soluções do problema. Tem tanto grupo de mães, né, que se reúnem para fazer piquenique, ou um ajuda o filho do outro, fica em alguma situação, usar essas estratégias também para poder estar trabalhando com as crianças. Falou, imprime, bota ali para pintar, para conversar e tá fazendo a sua parte, porque eu acho que o nosso papel, a gente sabe que o afogamento vai além disso. Mas, infelizmente, a quantidade de mortes ainda nessa faixa etária de até 9 anos ainda é muito alarmante. A gente sabe que são as medidas de prevenção que podem fazer toda a diferença. Deixar a sua casa mais segura. E exatamente isso, deixar as pessoas conscientes dos riscos, do perigo de uma máquina de lavar aberta, de uma coisa destampada, de uma cisterna destampada, né? De uma porta de banheiro aberto. E por aí vai. Então, vamos falar um pouquinho do que a gente tem de programa para as pessoas poderem ter uma noção? Vamos. A gente tem o Piscina Mais Segura, que é justamente... Tem aqui um flyer também, que fala um pouco mais, né? Esse aqui é o adesivo, esse aqui é o flyer, né? A gente tenta, uma das coisas que a gente aprendeu também foi que não adianta eu chegar para a mãe, ou para um pai, ou para um professor de natação e dizer assim, olha, tem 10 dicas. Cara, quando eu cheguei na quinta, ele já esquece, né? Vai esquecer tudo. Então, a gente resumiu isso.
O que eu preciso? Quais são as dicas que englobam 95% do tratamento prevenção? Então, a gente foi resumindo isso e o Piscina Mais Segura tem exatamente 5 dicas, né? A primeira dica é supervisão 100% na tua criança. Então, assim, porra, sabe como é que é criança, né, Dani? A gente tem filhos, sabe como é que é. Você olhou para o lado, e hoje tem um celular que é um problemaço, né? Você olhou para o lado, a criança... Um minutinho que eu vou responder a mensagem, já cegou. Já perdeu. E se você tem água perto, ela pode ter caído dentro d'água. Tá? E não adianta aquele negócio que tem agora tecnologias maravilhosas. É importante falar das boias, também as pessoas acabam também relaxando. Ah, não, tá com boia, né? Tá com sistema de tecnologia, a piscina tem rede. Nada disso é garantia. A garantia é o seu olho no seu filho e não deixar ele cair dentro d'água. O cair dentro d'água pode ser resgatado muito rápido, mas e o trauma que ficou? E as escolhas da vida toda que vão afetar essa criança, por exemplo? Ele não querer morar perto do mar, ele querer fazer uma outra profissão por conta desse trauma. Ele pode nem ter aspirado, afogado patologia, mas basta ele ter ficado traumatizado para ele mudar a vida dele toda. E pode ser positiva, legal, como muitos nadadores mudaram a vida positivamente, mas pode ser negativamente. Ele ficar com uma síndrome do pânico, ele ficar com esse estresse pós-traumático, e isso afetar a vida toda. Então, a gente não quer que aconteça. São 5 medidas, é muito rápido, supervisão 100% no seu filho, cercar sua piscina, acesso restrito, urgência, saber como agir, sucção, evitar... O ralo, isso aí também é sempre importante. Criança gosta de ficar brincando, não tem noção. Todos nós já brincamos. Não, com certeza, brinquei muito na infância, gente, sem noção nenhuma do perigo. Ninguém tinha, né? E a última, que serve só para piscinas de uso coletivo, é ter um guarda-vidas. Ah, porque eu sei nadar, porque eu sei isso... Você pode ter um mal súbito, perder a consciência. Tem que ter alguém olhando pelo todo. Um guarda-vidas na piscina, não em casa. Mesmo mas em atletas clubes, de alta performance nadam sob supervisão de um guarda-vidas. É isso. E morre afogado. A gente vê os casos de águas abertas também. Então, esse é o Piscina Mais Segura, tá? O professor Polônio é o chefe do departamento. O professor Antônio Santos é o camarada que está à frente do departamento Piscina Mais Segura, um aficionado me manda mensagem, 4 horas pô, tive essa ideia aqui. Aliás, não só ele, todos, né? Eu tenho que controlar, tenho que segurar as minhas ideias, que são muitas, e do povo, porque senão a gente acaba se perdendo no planejamento estratégico de conseguir executar. Porque não adianta ficar pensando ideias maravilhosas, tem que executar. Né? E a gente tem os personagens. A gente mostrou o Kim, tem a Tatá, que é a nossa tartaruguinha. Pega a Tatá aí pra falar com a gente aí. E agora tem o Polônio, que ainda não temos ele aqui, mas ele já estará em breve aqui conosco. Ó. Essa aqui, ó. Olha, gente, que charme, a nossa Tatá. Ela ajuda aí a nossa menininha, que ajuda a gente na parte da conversa. Tatá é uma querida, campeã de audiência, nosso mascote. Dizem que a Tatá faz mais sucesso que o Kim. Tatá? Ela é super charmosa, claro. Foi. Né, Tatá? Seja bem-vinda ao meu podcast também. Tô super feliz de estar aqui com vocês, cara. Tô amarradona. Só prevenção. É isso, Tatá. Vamos ajudar nossas criancinhas, né? Educar é salvar. Mas é isso, cara. Então tem o Piscina Mais Segura, tem os outros 2 programas. Tem o Kim na Escola, que é uma visita da Tatá, do Kim, de todo o material a uma escola, onde a gente lê um gibi, a gente passa um vídeo. E isso pode ser feito por um professor de escola fundamental, um guarda-vidas, uma pessoa que gosta de ajudar. Não precisa ser um guarda-vidas. Pode ser um voluntário da comunidade ali mesmo. Voluntário da comunidade. Pode pegar isso aí, algum local que você tenha ali acesso, uma associação de moradores, qualquer outra área, né, que reúna um grupo de pessoas, um clube, uma associação mais social, a gente pode aproveitar isso. Agora, Spilman, isso demanda muito tempo de todos nós, mas o seu, assim, foi uma vida dedicada a isso. Como conciliar vida profissional, vida familiar, pessoal?
e Sobrasa, como é que foi isso? Cara, primeiro, a gente, com 28 anos, no começo, eu sempre trabalhei como médico, então a gente ganha direito, né? Não ganha muito, mas ganha direito o suficiente para viver, né? E nos primeiros 4, 5 anos eu botei muito dinheiro do meu bolso, tá? Muito dinheiro do meu bolso. E quando você não tem muito, você tira de um lugar para botar em outro. Então eu tirei da minha família, né? Ao longo dos anos a gente vai tentando ajeitar essa questão do horário, porque não é só o dinheiro, é também uma questão de doação de horário. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia eu trabalho de 6 a 8 horas por dia, de domingo a domingo, pela Sobrasa, voluntariamente, sem receber nada de dinheiro, mas recebendo muito de retorno de vida, né? De sentido de vida. Então são 6, 8 horas. Eu acordo hoje, por exemplo, eu acordei 10 para as 4 da manhã. Eu trabalhei, antes de vir para cá, eu trabalhei até... Para ele poder estar presencial aqui comigo. Eu trabalhei até umas 9 e pouco da manhã, né? Vou voltar para casa e vou trabalhar mais. À noite tem várias reuniões. Assim, não é uma coisa que eu faço por obrigação. Eu acho que isso faz uma diferença enorme. Eu não boto despertador para acordar 4 horas da manhã para trabalhar para a Sobrasa. Eu acordo com ideias, né? Eu acordo com ideias e quero executá-las. E tem executado praticamente todas as ideias que eu tive e muitas do que trouxeram para ser executado. Eu mesmo dou manutenção na web. Nós agora estamos fazendo um aplicativo em que eu quero mexer no aplicativo, eu quero montar o aplicativo. Ele tá uma guerra com essa web, gente. A web tá me dando um trabalho, né? Não, mas a gente tem uma web já. Sim. A gente, essa mudança de uma web antiga, que é um WordPress antigo, para nova, está sendo um desafio, né? Mas vai acontecer. Então eu gosto de me envolver em muita coisa, mas eu entendo que a Sobrasa não vai perdurar se os 4 mil voluntários, cada um não fizer uma parte. Então eu tento abrir mão o máximo possível. Tem reuniões que eu nem vou para deixar o pessoal resolver mesmo, né? E eu acho que isso é muito importante, porque não é uma questão... A Sobrasa não é uma pessoa. A Sobrasa são 4 mil voluntários que crescem a cada semana. E é o que nós queremos. Por 6 a 10 voluntários por semana preenchendo forms no Google Forms. Agora, para você ser voluntário, não precisa se formalizar no Google Forms. Basta entrar no Telegram e dizer, olha, eu quero ajudar, eu quero compartilhar, eu quero contar uma história para o meu filho. Então tem tantas formas de ser um voluntário sem assumir grandes compromissos, né? E tem também, claro, o voluntário que quer receber o nosso material, que a gente envia gratuitamente para ele. Ele vai lá, escolhe o programa que ele acha que tem mais afinidade, Salva, Emergência Aquática, ele gosta da instrução, ou ele gosta de ir na aula, ou ele quer fazer na praia. Quer dizer, ele escolhe o perfil que ele acha melhor na região dele para ele, e aí vai fazer alguns poucos cursos que a gente tem lá, que são gratuitos também. E nós temos tutoriais, manuais de orientação, de como ele fazia a interação. E aí vai amadurecendo, ninguém nasce sabendo, então tem que tentar. Tem muitos que falam assim, mas como eu faço isso? Você vai lá e vai ver qual é a dificuldade, depois você vai melhorar. Pô, mas não vai ser chato? A primeira vez vai, cara, depois vai aprendendo, é isso aí. Tudo que você falar pra criança, ela vai gostar. É só não ficar achando que você tá falando pra criança como você fala com um adulto. Você tá falando com uma criança. Um adulto é uma criança adulta, ou uma adulta criança. O diálogo é um pouco diferente, a paciência é um pouco diferente. E o esporte, o salvamento aquático, assim como você falou que o seu primeiro contato foi por meio do esporte, o meu primeiro contato com a Sobrasa também. Eu fui para uma competição de salvamento aquático e é a partir dali que eu tive contato com a Sobrasa. O salvamento aquático, no Brasil, ainda precisa um pouco mais de divulgação, as pessoas precisam compreender. Também tem essa situação que durante muito tempo ficou muito restrito aos corpos de bombeiro e agora já fazendo parte também de algumas modalidades nas Forças Armadas. Então, acabou que ficou um esporte ainda um pouco restrito, mas é um esporte civil. Então, o esporte salvamento aquático também, eu acredito ser uma ferramenta. O esporte, de uma forma geral, é uma ferramenta que a gente tem de educação, de captação. Então, é uma forma também de trazer essas pessoas.
Como é que está hoje o salvamento aquático aqui no Brasil? Qual a sua visão do salvamento aquático? O esporte é uma ferramenta lúdica e também competitiva, né? Você competindo com você competindo com outros. Então, assim, o drive da humanidade é a competição, né? É a grama do vizinho que está mais verde que a minha, eu quero que a minha fique verde. Quer dizer, é assim que a evolução da humanidade caminhou, desde os neandertais até o momento onde a gente se encontra. Então, o esporte representa isso. O esporte representa essa competição de uma forma mais camarada, digamos assim, do que uma guerra, né? Porque a guerra também é competição. Sim. Mas, assim, ela tem esse fator de lúdico e competitivo positivo. O esporte dentro do salvamento aquático fica, às vezes, difícil para o público em geral entender, porque fala assim, mas, pô, como? Você vai afogar alguém para alguém vir se salvar? Para resgatar. É quase isso. Né? A gente tem 16 modalidades internacionais que são realizadas no mundo inteiro. Tem campeonatos mundiais. Campeonatos mundiais. O esporte salvamento aquático é o esporte um dos maiores na Austrália, que tem uma tradição há muitos anos. Então, às vezes, são 3 ou 4 mil atletas participando de um campeonato nacional. É muita gente, quer dizer, tem uma tradição. E a ideia do esporte salvamento aquático é uma ferramenta de introduzir e atrair pessoas para entender o problema e conhecer as soluções. Nem sempre todos aderem, mas, assim, é uma oportunidade, digamos assim, uma banca de jornal onde você vai lá e diz assim, pô, tem coisas muito interessantes, né? E é um chamariz, né? A competição. Então, agora, o desafio que a gente tem é criar pequenos clubes de salvamento ao redor do país, né? E começar a executar mais a competição em piscina, então nas escolas, nos clubes, nas academias de natação, tentar... A gente tem agora nós estamos com 11 ou 12 life saving clubes no Brasil todo, e nesses clubes estão sendo executados os programas e mais competições, e isso vai num crescente. Então isso atrai. Então é um fim de semana, vamos lá no Life Saving Club, vamos nadar, vamos correr, vamos pegar onda, vamos fazer um Sobrasa Kids para as crianças, vamos fazer um surf salve. Então tem todo um programa embasado nessa... E o esporte, ele fomenta essa coisa positiva, saúde, né? E tem a questão de saúde também. Então, busquem um local perto de vocês, que nós queremos mais pessoas aí representando o nosso esporte. Que a Sobrasa, ela também está nessa bandeira aí de fomentar esse esporte para que a gente tenha cada vez mais representatividade e, com isso, também trazer mais essa fala da prevenção. Spilman, ao longo da sua vida, eu sei que você tem uma vida profissional já, só ali junto ao GEMAR foram 12 anos. Tem algum salvamento específico que tenha te marcado? Assim, tanto uma coisa positivamente ou negativamente? Alguma história que, assim, não, essa história aqui ficou. Dani, quando eu fui trabalhar em 90, eu saí de lá, foi em 2010. Então, desde 90, 30 anos, praticamente 30 anos trabalhando com o guarda-vidas na praia. Ao longo desse tempo todo, eu trabalhei, a maior parte, no Centro de Recuperação de Afogados, mas eu trabalhei na ambulância, atendendo ocorrências no meio da rua, e no helicóptero também. Várias experiências, assim, muito impactantes, né? Eu tenho, assim, por exemplo, eu fui atender uma pessoa na Avenida das Américas, e o carro estava em chamas. E nós chegamos lá e não tinha o que fazer. Não dava para apagar o fogo e a gente via as pessoas sendo queimadas vivas. Então, isso é uma coisa muito forte, né? Eu passei alguns sufocos quando eu trabalhei durante 3 anos no helicóptero, né, fazendo socorro e atendendo as pessoas. Por exemplo, uma vez a gente pousou ali na parte de Itaipu, ali na parte de Niterói.
tinha um afogado, grau 6, tinha que ressuscitar, nós paramos numa areia, numa parte que estava areia, a maré estava subindo e eu ressuscitando e o piloto, nós temos que sair daqui, o helicóptero vai ficar preso aqui, a maré está subindo e você fica, é um estresse, é sempre estresse. Pousos no meio da Avenida das Américas, onde faltou um palmo para pegar uma fiação e comprometer todo mundo, pousos de helicóptero só com uma parte da rampa na Pedra da Gávea para socorrer uma pessoa que caiu de asa delta. Saquarema, a gente fez alguns socorros que quase morreu todo mundo também. Quer dizer, a questão de você trabalhar com socorro, ambulância e principalmente helicóptero, você coloca a sua vida em risco o tempo todo, né? Eu sempre dizia, o helicóptero, o piloto de helicóptero, ele não é igual ao médico, ele tem uma responsabilidade muito maior, porque se ele errar, morre todo mundo, e ele também. O médico errou, não morre ele, morre o paciente. Então a responsabilidade é muito grande. E você via ali como uma coisa, como você é frágil dentro daquele helicóptero. Aconteceu alguma coisa, a coisa caiu para você sobreviver. Então, assim, na vida profissional você vive como bombeiro diversas situações e eventualmente morre. A gente tem história aí, todo ano morre 2, 3, 4, 5 bombeiros em ação. E é uma consequência, né? E você tem, assim, alguma memória de uma situação, assim, histórica? Não só de atendimento, salvamento, mas, assim, ao longo dessa sua vida, não. Esse momento aqui, para mim, foi um momento que ficou marcado, que eu vou levar para a vida. É o que realmente me marcou ao longo da minha vida profissional. Eu tenho duas situações que eu tô lembrando, é tanta coisa, né? Com quase 30 anos trabalhando, mas, assim, eu tenho duas. Eu tenho uma bastante emotiva, e outra bastante engraçada em termos, né? Quando a gente começou a trabalhar na praia, a gente tinha um conceito de que o afogamento ele tinha o mesmo tempo e possibilidade de ser ressuscitado que as outras patologias. E ao longo da experiência, ao longo dos primeiros anos, a gente começou a observar que não. O afogamento tinha uma possibilidade de ser ressuscitado muito maior do que as outras patologias todas. Então, havia uma necessidade de um investimento de tempo e esforço no local muito maior. Então, tem uma situação, por exemplo, que a gente foi ressuscitar, a gente ficava, às vezes, 1 hora e meia na areia. Então, assim, você imagina, a gente chegando com o aparato todo, ambulância, maca, aparelho, chegou, montava o circo na areia para fazer a ressuscitação. E aí vem o povo. E o povo ficava lotada, todo em volta o tempo todo. A gente insistia tanto, que teve algumas oportunidades que o povo foi embora. Eles cansaram. E a gente estava lá tentando. Tá demorando muito, já perdeu a graça. Não, a gente ficou 1 hora e pouco e aquilo se tornou parte da paisagem, não uma atração principal. E uma outra situação que aconteceu no mesmo local, numa outra situação, onde a gente fez uma ressuscitação, eu me lembro até que a gente tinha que correr, né? Porque você tem uma areia, você tem uma urgência, você chega, você ainda tem que correr, levar o equipamento. E eu torci o pé e continuei correndo com o pé torcido. E a gente fez essa ressuscitação numa criança e a gente foi feliz. Em 8 minutos, 10 minutos, a gente ressuscitou, ela ficou bem e a praia inteira aplaudindo. 8 minutos, né? Quer dizer, não é um aplauso, mas assim... É o retorno, né? Valeu. E tem uma outra situação assim, engraçada também, que eu acho que assim, para tirar o peso do negócio, a gente tinha, às vezes dava plantão no domingo, né? E às vezes domingo a gente fazia um almoço especial, melhor, porque o pessoal tava dando plantão, domingo de sol, e a gente lá trabalhando. E eu me lembro de um domingo que o comandante comprou sorvete e a comida tava ótima. Porra, eu comi pra caceta e de repente bradou um socorro.
e não tinha como ir de ambulância, porque ele ficava ali a uns 250, 300 metros do quartel. Não tinha como pegar a ambulância e eu tinha que correr. E eu comecei a correr e naquele momento eu falei assim, nunca mais eu como assim. Tem que ser a comida leve. Eu aprendi naquela hora que, porra, a comida pesada não tem como você comer muito, mesmo que seja boa. Não dá pra fazer uma feijoada pra comemorar. Não. Tem que pegar leve, cara. Ô, Spilman, a gente tem um artigo que nós publicamos que a gente conseguiu mostrar o impacto da Sobrasa ao longo desses 20 anos. Então, assim, quais eram os dados de afogamento que a gente tinha antes e após a Sobrasa, a criação da Sobrasa. Então, eu acho importante a gente falar e reforçar como que isso não foi uma situação isolada. A gente fez esse levantamento no Brasil inteiro, em todas as regiões englobadas, e como que é importante o papel hoje, assim, da Sobrasa. Então, a gente tem esse retrato pré e pós. Então, o que a gente quer realmente é mudar esse quadro positivamente. A gente já conseguiu muito, para a gente ainda é insuficiente, a gente quer mais, a gente não quer perder ninguém, mas eu acho importante a gente reforçar esse impacto pré e pós a criação da Sobrasa. Fala um pouquinho disso pra gente, muito difícil cientificamente, e quem está nos ouvindo que trabalha com pesquisa entende que tem algumas situações, é muito fácil eu trabalhar e provar alguma coisa se eu tenho 2, 3 variáveis e eu controlo essas variáveis e deixo apenas a variável que vai ser analisada como... o desfecho principal. Exatamente, ali, né? como 2 grupos ou 3 grupos. Tá? Controle, randomizado, etc. É muito difícil você trabalhar em medicina, né? Medicina, e isso inclui a prevenção, o salvamento, e conseguir concluir algo com uma confiabilidade muito alta. O trabalho que a gente fez, e a gente não tem trabalho no mundo inteiro, praticamente são raríssimos os trabalhos que estão mostrando que a prevenção faz a diferença. Né? É como o paradigma do parachute, né? do paraquedas. Né? Você não tem nenhum trabalho que mostre que o paraquedas salva vidas ali. Porque não dá para fazer um trabalho mostrando que se ele não usar o paraquedas, ele vai morrer. Só tem só o teste realmente lá na indústria. Então, assim, nós fizemos um trabalho que o que a gente queria era mostrar para os políticos, né, para essa política em geral, que a prevenção, o custo da prevenção é muito mais barato do que o custo do salvamento ou do tratamento hospitalar. Então, o que a gente pegou foi, nós pegamos todas as ações que a gente tem, todas as ações por estado, o que cada estado produz de prevenção, de ação de prevenção, através da Sobrasa, e correlacionamos isso com o número de óbitos por 100 mil habitantes no estado. Isso é fidedigno? Não. É o que melhor a gente tem? Por que não é fidedigno? Porque quando eu pego um estado todo, eu estou comparando, por exemplo, cidade do Rio de Janeiro com Volta Redonda, com Campos. E as coisas e as realidades são diferentes. Então, o ideal era pegar uma situação muito pequena, mas o que a gente queria era mostrar Brasil. Então, a gente mostrou que ao longo dos anos houve uma diferença, quando a gente dividiu 2 períodos, houve uma diferença muito grande, impactante, que está correlacionado à redução do afogamento àqueles que mais produzem ações de prevenção, que é exatamente o que mostra que a gente não produziu, mas é um convite que eu vou fazer para você. Ai, já vou sair daqui com o trabalho. Que é o Dia Mundial. O Dia Mundial, o nosso repórter mostra exatamente em cima de cada estado, ele mostra quantas ações o estado fez. Desculpa, ele mostra qual o índice de óbito por 100 mil habitantes em afogamento. E depois vem o relatório de quantas ações foram feitas. E você vai ver que os estados que têm menor número de óbitos por afogamento foram os que mais fizeram as ações. Tem uma relação ali inversamente proporcional. Exatamente. Então, isso mostra como a prevenção é impactante, né?
Então, se você quer que teu estado chegue lá, tem que aumentar o número de ações no seu estado. Fica a dica, hein, pessoal? Bom, a gente já está começando a encerrar. Queria saber se você quer deixar mais algum recado aqui específico. Agora eu vou no momento que é mais fofoca. Não, eu acho que é importante, assim, primeiro saber que se você quer ajudar, afogamento acontece com qualquer um. Quer ajudar, tem sempre alguma coisa a ajudar. Só compartilhar um post da gente na internet, né? Nós estamos começando um programa de aceite de doações, porque a gente precisa de mais... O que a gente descobriu é que a gente precisa de recursos para dar material para o voluntário, para ele poder entregar para as crianças, para os adultos. Então, a gente está começando um programa muito grande, muito forte de doações, tem vários vídeos, e tá ficando muito legal, e a gente precisa da ajuda de todos. Quem não tem dinheiro... É importante reforçar, gente, todo o nosso material aqui é gratuito, completamente gratuito. Ele vai receber uniforme, ele vai receber material didático, ele vai receber tudo em casa, sem custo nenhum, chegando na casa dele, para ele pôr na porta da casa, entregue lá, só pegar, abrir e começar a executar. Não, e outra coisa... Quando a gente vai para o campeonato, cada um paga a sua passagem, ainda tem isso, a gente não hotel, paga. Né? Vai para congresso, a gente paga. Então, assim, é voluntário mesmo. Voluntário mesmo, 0,800, não recebe nada, ainda mas paga. Mas a gente recebe de volta muito, cara. Muito, né? É verdade. Assim, a alegria de ver as crianças, a alegria de saber que não está acontecendo, que a cada dia vai diminuindo e a estatística mostra realmente uma redução muito importante do número de afogamentos no Brasil. Então, imagina, uma população está crescendo, o número de esportes aquáticos, de área espelhada, de acesso à água aumenta e o nosso número de afogamentos está diminuindo. Ainda é impactante, mas está diminuindo. Então, assim, quer ser um voluntário, entra no Telegram, como é que eu faço para ser um voluntário? E lá tem muito voluntário para te dar ajuda. Gente, não tem erro, @Sobrasa. E é legal você ter reforçado isso agora no final, porque a pandemia também trouxe essa busca das atividades outdoor e teve um boom das atividades aquáticas. Então, a gente acaba tendo aí a natação em águas abertas e o próprio triatlon, fora a canoagem, que também foram esportes que aumentaram muito. O surf já existia, já continuou. Não, mas as escolinhas ficaram muito agradecidas também. Exatamente. Mas é importante porque nem sempre essa pessoa que tem ali um bom domínio até da natação, ela consegue ter essa capacidade no ambiente em águas abertas. Então, é importante também esse alerta, esse relato. A gente também tem lá no site posicionamentos, até o checklist, que é importante a gente falar aqui, né? Checklist, que é a sua responsabilidade, porque eu acho que é importante a gente estar falando de todas essas campanhas de prevenção aqui, mas eu acho que também é importante a gente falar da nossa responsabilidade. Você vê aquela situação e agir também, ou não, se posicionar, né? Esse ambiente não é seguro para eu poder competir, esse ambiente não é seguro para eu poder entrar. Então, eu acho que vale a pena a gente também ter essa consciência. Então, entre no nosso site, nas nossas mídias sociais, mas também para saber um pouquinho do que você pode também trazer de conhecimento para você, né? De autoconhecimento. Eu acho que é muito isso. Essa questão que você tocou da responsabilidade é muito importante. Eu sempre digo assim, morreu uma criança, de quem é a responsabilidade? De todo mundo. Do governo, que não conseguiu chegar à informação, do governo estadual, do governo municipal, da Sobrasa, minha, sua, dos pais. Mas a quem afeta mais? Os pais. Então, eles têm que procurar. Principalmente, não pode ficar deixando... é culpa do governo. Sim, mas quem está sofrendo é você. Então, nós temos que assumir a responsabilidade. No momento que você assume a responsabilidade, você procura a solução. Sim. Então, gente, aguardamos vocês aí. Queremos mais... Depois desse podcast, quero aumentar esse número de voluntários aí. Faço um convite. Agora, sim, momento fofoquinha. O que ninguém sabe do Spillman, ou poucas pessoas que você convivem ali com você, com essa família, que sabem do Spillman. Eu conheço o Spillman surfista. Sim. Mas e outras habilidades aí que... Não, o que ninguém sabe que deveria saber é que quem manda lá em casa é a Lila. Isso, se vocês não sabem, cara, eu falo assim, vamos fazer isso? Ela fala assim, não é não, cara. Não é não, é isso Entendeu? aí.
Eu gosto de fazer, eu gosto de surfar, então todos os dias que tem onda e que eu consigo, eu acordo muito cedo, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 3h30, depois eu surfo 1h30, né? Isso dá parece que é a água salgada entrando no cérebro, sai, porra, dá uma limpeza sensacional. Começa o dia bem. Gosto de fazer, quando não tem surf, eu ando na esteira para poupar as articulações, pareço um maluco lá, pô, que eu ando com a esteira com 2 quilos em cada punho, né? O pessoal da educação, da educação física que vai estar escutando vai dizer que esse cara é maluco. Mas olha só, eu não me entendo, não conheço nenhum momento da minha vida que eu fiz ginástica ou treinamento de física, força, né? Fora da minha instrução própria. Eu nunca fiz academia, escola, nada. Então, hoje em dia, eu faço isso, surfo e ando na esteira. E quando eu ando na esteira, são 2 quilos em cada braço, um saquinho de socar. Porra, todo mundo diz que eu sou maluco, porque eu ando na esteira, faço exercício, soco... É um cross funcional. Porra, olha, funciona muito bem. Ninguém diria que eu tô com 65 anos. Tá ótimo, aprovadíssimo. Então alguma coisa tá funcionando. Vamos validar esse mestre de treinamento. Vamos fazer uma pesquisa sobre isso. E o espuma marceneiro? Putz, mas o espuma marceneiro não tá rolando tanto por conta de que aumentou muito a carga de trabalho da Sobrasa, né? Então não tá rolando tanto. E mesmo assim, se quisesse rolar agora, não dá, porque tem um gambá morando na minha serra lá em casa, cara. Ele fez um ninho lá e tá dentro do plástico da serra. Eu vou esperar ela criar os nenéns lá dela e para depois voltar para minha serra. Não vamos atrapalhar, né? Deixa ela fazer o ciclo da natureza. De jeito nenhum. Bom, e para encerrar, tem sempre uma frase. Complete a frase. Podcast com a Dani é... Super. Muito massa, como dizem aí. Bom, a gente vai encerrar aqui. Queria agradecer a sua disponibilidade. A Lila tá escondidinha ali, gente. Ó, ela tá ali do lado. Quem manda tá ali do lado. Mas falar assim, como que eu sou grata não só pela sua visita aqui ao podcast, mas por fazer parte da vida de vocês. Você sabe o quanto que eu amo vocês. E para mim, estar ali na Sobrasa diariamente é sempre uma oportunidade de renovar e de renovar nossos valores e fazer o melhor que a gente pode aí para nossa sociedade. Sermos também, melhores. Dani, tá? Você é muito querida pra gente, pra nossa família, cara. Obrigada. E contribui pra caramba com a Sobrasa, cara. É um dos pilares da Sobrasa, cara. Cuidado que quando a gente se torna pilar é que a gente tá envelhecendo. É verdade. Eu nem sabia que eu já tava 17 anos na Sobrasa, gente. Quando eu fui fazer um cálculo... Gente, como assim? Já passou esse tempo todo. Espero contribuir mais e mais e mais. Vamos acabar com os nossos mascotes aqui, dando tchau pra galera? Legal. Boa aqui, ideia. Ó, peraí. Ai, meu Deus, tirei aqui o elástico. O meu também caiu. Então vamos aqui, assim, Mas tô aqui, ó. Então, gente, até o próximo podcast com a Dani. Beijo do Kim e da Tatá.